Olá, você que está aqui na TV Conafé para assistir a aula de número 2 da Oficina de Participação Social na Construção do Sistema Municipal de Cultura. Primeiramente, espero que você tenha assistido a aula 1, mas caso você não tenha assistido, confira aqui na nossa playlist, volte lá, assiste a aula 1, que vai ser muito importante para que tenha um progressivo de construção de conhecimento para que você possa assistir a aula 2. A aula 2 também é uma aula expositiva, e que a gente também tem a participação dos alunos. Essa participação resulta na construção de conhecimento, que vocês também podem, assim como todo o material de apoio e o material expositivo da oficina que foi apresentado aqui no vídeo, que vocês vão conferir agora também, estão na descrição do vídeo. No final do vídeo eu volto para fazer mais alguns comentários para que vocês tenham o melhor aproveitamento dessa aula. Desejo a todos e todas uma boa aula e até o final do vídeo. Meu nome é Cauê, sou produtor cultural, gestor cultural, trabalho aqui atualmente como tesoureiro da Areté, Gestão Cultural e Apoio ao Terceiro Setor, principalmente em apoio a projetos de grupos coletivos culturais. Fui conselheiro de cultura de Campinas por 4 anos e estamos agora levemente afastado, mas ainda assim muito ligado a essa questão e implementação do sistema. Como todo, pesquiso bastante sistemas de cultura, implementação e participação social. Então, resgatando aqui um pouco, a gente vai falar um pouco movimentos sociais, mecanismos de participação, né? Primeiro, uma definição, né? Movimentos sociais são formados por grupos de indivíduos que defendem, demandam e lutam por causa política. É uma forma da população se organizar, expressar seus desejos, exigir seus direitos. São fenômenos históricos que resultam de lutas sociais e vão transformando e introduzindo mudanças estruturais na sociedade. Então, é um conceito bem amplo, né, de movimentos sociais. Movimentos sociais têm diferentes pautas. No caso específico, a gente está falando de movimentos sociais de cultura, mas movimentos sociais podem significar várias coisas. Em termos de tipificação, a gente geralmente trabalha com essa divisão, que é movimentos que são conjunturais e movimentos que são estruturais. O movimento conjuntural, ele surge para uma demanda específica, geralmente uma resolução de algum problema, num prazo que tem, teoricamente, um prazo de resolução, que tem um vislumbre de resolução prática. Então, um exemplo é, por exemplo, a movimentação que as pessoas geralmente realizam em termos de preço de passagens, né, redução de passagens, coisas que são, elas querem aquilo, elas querem um fenômeno específico, algo específico aconteça dentro de um período curto de tempo. E fenômenos estruturais, que são movimentos que querem coisas a longo prazo, na verdade, coisas que modificam estruturalmente a sociedade. Aqui, né, no caso, por exemplo, da reforma agrária, ou seja, questões que têm um impacto ou uma luta mais longa para a sua implementação e realização. Na cultura, que é o caso que a gente está falando, né, a gente tem ideia de movimentos conjunturais, são geralmente quando grupos de artistas ou produtores culturais, agentes culturais, se organizam para a publicação de um edital, de um programa específico, né? Acho que um dos casos mais recentes de uma luta conjuntural na cultura foi a mobilização em torno da Lei Aldir Blanc, né? Então as pessoas elas se juntaram, elas buscaram uma resolução de algo que tinha, né, uma ação de emergência para o período da pandemia. E, em termos estruturais, a gente está falando da luta, por exemplo, pela implementação de sistemas municipais de cultura, ou toda a mobilização que acompanhou o Cultura Viva, ou a instalação do Sistema Nacional de Cultura. Então, são lutas que têm aí um plano mais amplo. Então, quando a gente fala de sistemas de cultura, a gente está sempre falando de sistemas mais amplos, são mudanças estruturais nas políticas públicas. Em termos de participação social, a gente vai também pensar aqui, primeiro falando da participação social junto ao setor público, ou seja, mecanismos que movimentos sociais conseguem utilizar para terem uma relação com o setor público, né? Então, o primeiro deles é a conferência, elas são espaços destinados a encontrar a sociedade organizada e representantes do governo, com o objetivo de avaliar, debater, propor políticas, programas e ações no campo das políticas públicas da arte e cultura. Como a gente falou na aula de ontem, né, as conferências elas são mecanismos que são muito mais participativos e diretos, ou seja, idealmente, principalmente no caso do município, né, que não tem essa estrutura de eleição de delegados, você tem que todas as pessoas de um determinado tema, que tem interesse no tema daquela conferência, vão na conferência, vão apresentar pautas, vão discutir, e na conferência você tem representantes do governo que tem aí como função ouvir, sistematizar e finalmente propor encaminhamentos que a conferência também delibera sobre. O Conselho de Políticas, no caso, políticas culturais, é uma instância colegiada de caráter consultivo ou não, tem algumas instâncias
geralmente a gente trabalha com caráter deliberativo, integrante da estrutura política administrativa do Poder Executivo, constituído por membros do Poder Público e da sociedade civil. Então, conselhos são geralmente órgãos que têm geralmente alguma paridade, né? Então, existem membros eleitos da sociedade civil e membros indicados do governo, e ele tem pelo menos um caráter consultivo, normativo e, em muitos casos, deliberativo, principalmente quando a gente pensa nas orientações do Sistema Nacional. Não necessariamente conselhos de políticas precisam ser deliberativos, mas no caso, especificamente dos sistemas nacionais de cultura, a gente acredita que isso faz parte do sistema. Eles deliberam sobre políticas, então geralmente eles geralmente têm escopos de aprovação, então geralmente propostas de programas que vão ser criados, como o plano vai ser executado, como que a destinação dos recursos do fundo vão ser feitas. Basicamente, isso é um conselho. As audiências públicas, né, que são esses espaços que são criados, geralmente antes de alguma decisão administrativa específica, e geralmente invocam algum debate, e são mecanismos de democracia participativa, onde as pessoas vão e elas basicamente emitem as opiniões que elas têm sobre um determinado tema, e ajudam, de certa forma, tanto o legislativo quanto o executivo nesse processo de tomada de decisão. E as comissões especiais de vereadores, que daí elas são uma coisa específica do legislativo, especificamente no caso dos municípios, das câmaras municipais, que elas são, geralmente, casos para estudos, apreciação e estudos de problemas municipais, tomada de posição da Câmara e outros assuntos de relevância. Geralmente são formadas por vereadores, elas podem convidar, elas convidam pessoas, elas podem convidar algum especialista, algum representante de um movimento, pode ir numa comissão especial da Câmara e ali emitir uma opinião sobre um determinado tema que a Câmara está avaliando. Então, e todos esses mecanismos eles são instituídos pelo Executivo ou, em alguns casos, o Legislativo. De alguma forma, eles são mecanismos que vêm do governo propondo aberturas para a sociedade. E o outro tipo de mecanismo de organização são os mecanismos de organização autônomos da sociedade civil. Aqui, no caso, a gente está falando das reuniões, né, que são basicamente atividades primárias de organização de qualquer movimento. Todo movimento ele realiza reuniões para que as pessoas ali presentes naquele movimento conversem entre si, troquem experiências, alinhem as suas expectativas, pautas e ações, que são essa instância organizativa primária. As plenárias assembleias daí elas já têm um caráter deliberativo em cima de algum mecanismo de organização, geralmente a gente fala do fórum. Elas têm como função, geralmente, estabelecer e aprovar regimentos internos, protocolos de operação, então elas têm esse caráter deliberativo do movimento sobre si mesmo. E os fóruns, né, que falam bastante de fórum, foi uma coisa que apareceu em algumas propostas da aula de ontem, é que esse mecanismo permanente de organização da sociedade civil. Então, ele é uma estrutura que existe, ele tem alguma composição, ele tem uma mesa organizadora que é eleita pela plenária e assembleia, que essa mesa tem como função fazer um calendário regular de reuniões, organizar esse calendário, viabilizar esse calendário e pensar, né, coletivamente junto com o resto da plenária, como encaminhar as pautas. E esses mecanismos eles são independentes do governo, ou seja, mesmo quando não existe uma interação com o governo não tem interesse de propor uma pauta, os movimentos, essas todas são mecanismos possíveis de realização de um movimento independente do governo. Daí, o tempo na construção de políticas públicas de cultura como a gente fala, analisar o sucesso da implementação de políticas de cultura, vão dizer que municípios com movimentos fortes, como missão estruturante, têm muito mais chances de conquistar a médio e longo prazo. Porque, via de regra, os processos de conquista de marcos legais para a cultura são processos de 5, 10 ou até mesmo 30 anos para conquistar sua plena implementação. A gente viu ontem o caso do Sistema Nacional, que é um debate que começa nos anos 60, vai ter seus primeiros encaminhamentos ali em 2005 e até hoje não está plenamente implementado. Isso também é uma experiência que a gente teve em Campinas, experiência que a gente encontra em vários outros municípios, são tempos longos, então é por isso que é importante, né, a gente está trazendo aqui a organização interna do movimento, para que o movimento tenha gás, não é uma, a gente fala, não é uma corrida, é uma maratona. Né? Então, é um processo longo de esforço e, para isso, é preciso que tenha esse pensamento de uma organização a longo prazo. Daí os exemplos, que eu falei já antes de falar, né? Então o Sistema Nacional ele começa ali na década de 60, a implementação começa a acontecer em 2005,
né? Mas ele não tem, ainda a gente não tem um mecanismo permanente estabelecido de repasse fundo a fundo, que é o que muitas vezes faz com que o sistema não seja interessante a muitos municípios, né? Já que ele prevê a criação de uma série de mecanismos, mas ele não tem uma garantia do governo federal de um repasse de recursos por causa do estabelecimento por causa do estabelecimento do repasse desses recursos. A Lei Cultura Viva Nacional, não esqueçam o L aqui, o Programa Cultura Viva inicia-se em 2005, 2011 tem entrado o projeto de lei, é aprovado só em 2014 o projeto de lei, a regulamentação acontece em 2016, e hoje tem uma baixa desejo de implementação, de novo, a questão de recursos, convênios. Acho que os últimos convênios, Marcelo, se me corrija se estiver errado, eles foram executados recentemente, mas eles eram do governo Dilma ainda. Não foram estabelecidos novos convênios depois de 2014. É isso, né? Tá. E o Sistema Municipal de Cultura de Campinas, né, que a gente, como tanto eu como a somos de Campinas, está usando nossa experiência. A primeira conferência em Campinas foi realizada em 2005, logo quando começaram os debates do Sistema Nacional. Campinas, mas a Campinas só ratificou o termo em 2013, com a mudança de governo, e a gente só conseguiu aprovar os marcos legais aqui ano passado, muito por causa de uma janela de oportunidade de mudança de governo, mas você vai explicar melhor o que a gente chama de janela de oportunidade, porque é importante ter atenção a isso, mas basicamente foi um processo muito longo. A gente ficou aí basicamente 15 anos entre começar a discutir um sistema, ter a adesão do município, foram basicamente 7 anos, e ainda depois outros 8 anos para dar adesão à implementação dos marcos legais. E agora a gente está vendo, a gente teve a primeira eleição do Conselho no começo do ano, ainda não tem uma formulação muito estruturada do sistema, os subsistemas, né? Você tem o sistema municipal de cultura, mas você tem o sistema de financiamento, você tem o sistema de indicadores, você tem os sistemas setoriais e temáticos. Eles ainda estão em implementação. Então, ainda também não é uma coisa assim que a gente fala, a Campinas terminou o sistema. A Campinas tem hoje o CPF, mas ainda tem subestruturas do plano, inclusive, que precisam ser muito melhor estabelecidas. Aí, falar brevemente do diagnóstico do setor, que é uma coisa que a gente sempre considera importante, que é a sociedade civil deve organizar um diagnóstico do setor cultural local, da conjuntura política, dos marcos legais e mecanismos de gestão pública da cultura. Então, quando a gente vai falar, a gente falou bastante de Brasília ontem, nesse município que a gente criou aqui, mas quando que é muito importante que o movimento entenda, para incidir sobre a realidade, é importante que você saiba sobre qual realidade você está incidindo. Então, aqui a gente traz aqui algumas primeiras perguntas, que não é uma lista completa, obviamente, acho que é mais provocações primárias para a gente partir disso, começar a pensar, né? Então, quais são as manifestações culturais que existem no município? Se o município tem alguma festa que é extremamente tradicional, às vezes tem algum tipo de manifestação conhecido por um tipo específico de artesanato, às vezes tem algum tipo de música, alguma forma, algum tipo de canto ou dança que acontece ali, é importante que seja localizado. Se já existem movimentos culturais na cidade, que linguagens e segmentos abordam, né? Às vezes você tem municípios que já começam a ter movimentos culturais, então, às vezes você tem um movimento de músicos que se organizam, às vezes, por causa de uma pauta específica, você tem um movimento, às vezes tem um movimento circense que acontece ali, artistas de rua geralmente tendem a ter uma organização prévia, então é importante pensar isso, avaliar isso, já trazer esses movimentos para perto. E espaços no caso de setores culturais, espaços de cultura, né? Então, a gente tem teatros, tem galerias, né? Se elas são públicas, se elas são privadas, né? Então, a gente sabe que tem teatros públicos, às vezes tem teatros que são privados, qual é a relação que eles estabelecem entre um e outro, né? Então, isso, primeiro, um mapeamento de setores culturais, centros culturais, no geral, conjuntura política. Daí, se existe um movimento organizado que incide nas políticas culturais no município, então, se já existe esse movimento, se não existe, daí necessário seja criado, se o governo atual tem canais de diálogo para a construção de políticas de cultura. Né? Então, se já existe uma secretaria, no caso de Brasília, a gente sabe que isso não é muito real, mas se já tem um conselho, às vezes é muito comum que o município já tenha, por exemplo, o conselho de patrimônio, que é um tipo de conselho de cultura, e não é um conselho de políticas culturais, mas ele é um tipo de conselho de cultura. Às vezes ele é usado até como justificativa. Não, a gente já tem um conselho, tem também
entender que não, se o conselho ele é dedicado ao patrimônio, ele decide só sobre as políticas de patrimônio, a gente precisa de um conselho que decida sobre todas as políticas de cultura. Mas é importante saber se o município já tem algum mecanismo desse tipo. E marcos legais, aí se existe um órgão gestor específico para a cultura no município, né? Se tem uma secretaria de cultura ou uma diretoria de cultura que seja, ou se a cultura está subalocada numa outra secretaria, né? Geralmente educação, turismo, esportes às vezes, ou se ela está ligada, ou se ela é um subsetor diretamente ligado ao gabinete, que cuida mais de festas e eventos. Se existe algum conselho, de novo, a gente falou, se já tem um conselho pré-estabelecido, existe um conselho de... Se o município já fez a adesão ao Sistema Nacional de Cultura, existem muitos municípios que fizeram a adesão, principalmente no período que o governo federal tinha uma proposta mais ativa de construção do sistema. Muitos municípios fizeram a adesão, mas estão com os mecanismos em alguma etapa parados, às vezes não conseguiram fechar uma conferência, não conseguiram fechar uma proposta de conselho, não conseguiram fechar uma proposta de plano. Na LAB também, durante a LAB também. Também muitos municípios na LAB também aderiram, né, por parte do processo, fizeram também já adesão ao sistema, para fazer adesão do fundo. Então, é importante saber isso. E se já existe mecanismos de fomento, isso aqui também é muito importante, se o município já executou leis de fomento. A gente sabe que com a LAB tem um número muito grande de municípios que executaram com a LAB sua primeira forma de fomento à cultura, mas a gente sabe também que tem os municípios que já tiveram, às vezes, alguma experiência com edital, às vezes tem alguma experiência com bolsas de cultura, às vezes com projetos de formação. Mapear isso é importante também para saber qual que é o grau de conhecimento, de entendimento da equipe técnica das secretarias, ou dos governos no geral, sobre políticas de cultura, também como parte do debate. E eu acho que agora é você, Marcelo. Pessoal, então voltando aqui, né? Estou voltando aqui com vocês. O que a gente... Só para me amarrar um pouquinho do que o Cauê trouxe até agora, a gente, no caso, a gente já começou a fazer um diagnóstico de estudo de caso aqui do município de Brasis. No caso, ele não tem conselho, ele não tem um órgão gestor, não tem uma secretaria de cultura, tem um movimento que, na noite de ontem, já fez o seu levantamento de pautas. Então, só para entender que quando vocês puderem observar aqui a metodologia, a gente vai ao longo... Ontem a gente já iniciou esse diagnóstico que ele colocou e a gente vai estar apresentando daqui a pouquinho para vocês esse diagnóstico para estar dialogando com essa questão do diagnóstico. O que eu vou trazer agora para vocês aqui, e eu já começo a convidar todos os participantes aqui a se verem nesse papel, nesse lugar aqui, que a gente está chamando de núcleo de articuladores para as políticas estruturantes. Compreendendo, né, que a gente pode ter pautas que são pautas conjunturais e pautas que são estruturantes. Quando aprofundamos o olhar para os processos de construção de políticas estruturais e estruturantes, identificamos que sempre existe um grupo de pessoas que encaram esta missão como um projeto e estão dispostas a percorrer uma maratona de longo prazo, lidando com todas as diversidades da conjuntura política. Então, tem um fator que é muito importante, que é esse núcleo de articuladores. Vocês podem observar, e eu vou explicar aqui para vocês isso, naqueles 3 casos que a gente colocou da Lei Cultura Viva, do Sistema Municipal de Cultura de Campinas, ou do próprio Sistema Nacional, você tinha sempre um grupo de pessoas que estavam ali. Vamos falar um pouco desse perfil e eu quero que vocês também comecem a comentar e vocês se veem nesse perfil. Eu acredito que todo mundo que vem para uma oficina dessa, de construção e participação social no Sistema Municipal de Cultura, ele tem um pouco esse perfil, né? Qual que é o perfil? Ele possui um repertório, essas pessoas elas possuem um repertório maior sobre políticas culturais, análise de conjuntura política e funcionamento do setor público, né? Tem um histórico de ativismo e militância social ou política, né? Ela tem uma trajetória nesse campo né? Muitas vezes estão ou já tiveram experiências de atuação no Poder Executivo ou no Poder Legislativo. De alguma forma, ela já tem essa experiência, ou está tendo essa experiência, ou tem essa experiência. E tem facilidade no trabalho de grupo e construção de consensos. Quer dizer, é uma pessoa que ela agrega e, ao mesmo tempo, ela media interesses, né? Então, ela é uma pessoa que ela se dedica a pautas coletivas. O que vocês acham aqui que falta mais nesse perfil aqui? Você acha que a gente enquadrou bem esse perfil aqui?
Acho que vocês se veem nesse perfil. Fala aqui no chat para a gente aqui, se você se vê nesse perfil, se você se identifica com esse perfil aqui, de ter essas questões aqui, ou se falta alguma coisa, né? Possui repertório maior do que os seus pares ali na sua localidade sobre políticas culturais, tem um histórico de ativismo e militância social, já tiveram alguma experiência e tem facilidade no trabalho de grupo. É isso mesmo? Confere aí, só para eu sentir se a gente acertou aqui na nossa... O Wagner colocou, eu gostei, né? E vão comentando aí sobre esse perfil aí. Qual que é a importância de se constituir esse grupo? Qual que é a importância? Esse núcleo, para mim, ele é o que faz a diferença na construção da participação social. Ele faz a diferença. Por quê? Porque ele vai ter o papel de fazer a mediação entre o setor público e a sociedade civil na construção de planos de ação de curto, médio e longo prazo, né? Ele promove o processo de formação sobre políticas culturais e geração de indicadores culturais do município, né? De uma forma popular, híbrida, né? Não é assim, não é só estando dentro do governo, mas fora do governo também ele está sempre buscando mapear, buscando criar indicadores, buscando formar outras pessoas, explicar para as pessoas como é que ele está. É um papel de extrema importância. Eles também têm uma importância muito grande, esse núcleo, essas pessoas, porque eles articulam diversos segmentos de diferentes agentes políticos para a pauta. Muitas vezes, o que eu estou querendo dizer também aqui, ele não é uma pessoa assim, ele pode até ser ligado a um partido político, a uma determinada ideologia política, mas ele também está sempre dialogando com outros partidos, com pessoas diferentes. Então, ele tem esse papel, esse grupo, e essas pessoas têm papel de articulação. E ele também tem a importância de buscar constantemente novas rotas de acordo com cada conjuntura política. Então, naquela perspectiva de maratona, esse núcleo que mantém a chama, que caminha com aquela chama, sempre tentando buscar soluções, buscar rotas e animar o movimento. É muito importante esse núcleo. Vocês agora, todos aqui, estão convidados a ser esse núcleo da cidade de Brasis, porque é importante que sem esse núcleo, dificilmente, não vou dizer que não existe, mas dificilmente se conquista políticas culturais de relevância nos municípios. Lembrando que, se existe uma jornada de tempo, se há uma maratona de implementação de políticas culturais, é importante que tenha esse núcleo que mantenha essa maratona. O movimento pode se dispersar, pode enfraquecer um pouco, mas esse núcleo mantém. Bora? Qual que é essa questão, né, que a gente está abordando aqui? A conjuntura política é a janela de oportunidades. O que acontece? O que é a conjuntura política? Como o governo local, o legislativo e o executivo, encara a pauta do movimento, né? Então, tem governos que se comprometeram na campanha, antes de ser eleitos, parlamentares, representantes do setor legislativo e executivo, que se comprometeram com a pauta da cultura, ou não tem esse comprometimento, ele encara que ele quer implementar políticas públicas ou não, só quer fazer eventos. Existem mecanismos de influência do setor cultural, tem com o tal governo, às vezes tem um vereador, às vezes tem um secretário, um diretor, quer dizer, alguém que abre espaço para a participação social. Às vezes é o governo como um todo que tem essa prerrogativa, ou às vezes é uma parte do governo, isso acontece muitas vezes. Qual a relação de força que tem entre a situação e a oposição? E onde é que você está, né? Não existe diálogo nenhum com o governo. Então, são todas conjunturas que a gente tem que ser analisado. O movimento ele tem apoio da imprensa local, ele tem uma relação, ele tem mecanismos de comunicação social, né? E o movimento cultural da cidade ele tem diálogo com outros setores, com partidos políticos, com outros setores mais organizados das cidades, quais? Quer dizer, basicamente, sempre tem esse núcleo, essas pessoas estão sempre pensando em qualquer conjuntura. E a famosa janela de oportunidades, a situação que altera positivamente a conjuntura política por um dado período de tempo. Todas as leis que eu observei, todas as conquistas que eu observei, ela se deu durante uma janela de oportunidades. Aqui em Campinas, como eu disse o Cauê, por exemplo, vou falar rapidamente de Campinas, depois eu vou apresentar um grande case de janela de oportunidades. Aqui em Campinas, a gente começou em 2013. A gente tinha um movimento forte, a gente tinha um núcleo forte
de articuladores, a gente tinha um fórum, a gente já tinha um conselho, a gente já tinha alguns pedaços do sistema mais ou menos funcionando, a gente tinha o Fundo de Cultura, e a gente identificou que o governo, e o secretário falava que ele queria apoiar, desde 2013 ele chamou a conferência, o secretário falou, não, eu quero apoiar o Sistema Municipal de Cultura. O prefeito assinou o termo de adesão, mas a janela de oportunidade só aconteceu em 2020. Por quê? Porque eles iam sair, já era o segundo mandato do prefeito, e o secretário ia sair também junto com o prefeito, então eles poderiam aprovar tudo da melhor forma possível, o melhor conselho possível, o melhor plano de cultura possível, todas as maneiras possível, porque a janela de oportunidades eles iam sair do governo, queriam deixar uma marca na cidade, na gestão deles, e todo o encargo, a grande questão de implementar o sistema ia ficar com o próximo governo. Então, a janela de oportunidades, nesse caso, se deu dessa forma que eu estou dizendo. Agora, para vocês entenderem exatamente conjuntura política versus janela de oportunidades, eu vou trazer para vocês uma história muito importante, que acho que todos vocês participaram, acompanharam de alguma forma, onde eu trabalhei ativamente dentro disso, que, no caso, eu era o núcleo de articuladores da própria Lei Aldir Blanc, né? Junto com a articulação da emergência cultural, que a gente montou a articulação da emergência cultural, as conferências populares, o Ministério Popular da Cultura, né? A própria Escola de Políticas Culturais também nasce nesse conflito, nasce nesse processo. Para a gente entender a análise de conjuntura de oportunidades, qual que era o desafio? O objetivo era socorrer financeiramente, socorro financeiro do governo federal para as agências culturais. Qual que foi a porta de entrada? Qual que foi o mecanismo que o movimento cultural viu na análise de conjuntura? Não conseguia ter interlocução na época, estava caindo a Regina Duarte, estava entrando o Mário Frias. Então, foi os projetos protocolados por parlamentares na Câmara Federal. Qual que era a conjuntura? O governo federal desfez o Ministério da Cultura. Não tinha interlocução. Estava cada vez mais deixando o Conselho Nacional de Políticas Culturais sendo desmontado, todos os mecanismos de participação. Não tinha interlocução, tinha colocado, inclusive, demarcado que tinha uma guerra com o setor, chamando grande parte do setor de oposição. Então, a gente pode avançar. A análise de conjuntura vai ser impossível, acho que avançou bastante. Acho que a análise de conjuntura vai ser impossível aprovar a lei, certo? Porque não tem interlocução com o governo. O que o núcleo de articuladores procurou fazer? Procurou uma alternativa complementar, que foi via Câmara, via deputados. Aí diversos deputados tinham colocado projetos de lei, e aí esse núcleo também da sociedade civil faz algo que é muito importante. Quer dizer, conseguiu montar uma mobilização simplesmente pegando todos os projetos de lei que tem um monte de número. Eu sempre digo uma coisa, gente. Lutar por política pública com PL 375, PL não sei o quê, ele enfraquece a narrativa de mobilização social, né? Então, sempre é bom ter um nome, tipo Lei Maria da Penha, Lei Cultura Viva, Lei de Emergência Cultural. E foi o que a gente acabou, esse núcleo que eu estou contando para vocês, que é a articulação de emergência cultural, entendeu que o nome simbólico unificaria todos os projetos de lei, então se montou a Lei de Emergência Cultural. Pode ir, Cauezito. O que a gente tinha de favorável? Todos os segmentos, para a gente analisar uma análise de conjuntura, quais os pontos que agregavam? Todos os segmentos se unificaram nessa pauta, então não tinha o audiovisual, o pessoal da dança, o pessoal do teatro, todos se uniram. Quer dizer, unir os segmentos, como a gente está dizendo aqui, né? Unir os segmentos na pauta do Sistema Municipal de Cultura é o principal desafio. No nosso caso, a gente já tinha isso, porque estava todo mundo dentro de casa, todo mundo parado e tal. A população, que é um fator importante também quando a gente vai trabalhar com mobilização social, a população estava sentindo isso, todo mundo tinha conhecidos, músicos, produtores, pessoas que trabalhavam com eventos culturais, e eles estavam vendo que isso estava todo mundo numa situação muito precária nesse sentido. Né, aquela famosa frase, o setor cultural foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar. Uma outra conjuntura política, surgiram projetos políticos de diversos partidos. É sempre bom a gente observar isso, como envolver diversos partidos na construção de políticas públicas no município. Então, tem que ter... Isso é um fator que agrega muito. Quando parte só de
de um espectro político, de uma coisa política, isso vai lá na frente dificultar muito, né? Então, a gente tinha esse ponto agregador que tinha partido de direita, de centro e de esquerda. O movimento cultural em si não tinha outra coisa para fazer a não ser militar. Muitas vezes a gente está na cidade, esse núcleo está ali lutando, e o movimento está disperso com o dia a dia, fazendo as coisas, tal. Então, tinha esse ponto agregador. Importante entender. Todo mundo estava voltado para isso. E quanto mais o movimento da cidade estiver voltado para conquistar uma coisa, mais vai dar certo aqui. A internet também era mais democratizada, então era possível fazer a mobilização digital. E o que eu estou chamando aqui, um grupo de articuladores com experiência em mobilizar a Lei Cultura Viva. O que esse núcleo já tinha? Ele tinha assessor, ele tinha o quê? O Célio, o Santini, a Cris Ramires, a gente já tinha a Mídia Ninja, a gente já tinha mobilizado a Lei Cultura Viva, já tinha as pessoas que tinham trabalhado no governo, então tinha esse perfil que eu tinha colocado ali do perfil do núcleo, tinha um grupo muito bom, que a gente chamou na época do Grupo de Convergência Cultural. Vamos embora. Aí tinha o quê? Tinha especialistas, tinha especialistas e técnicos, a gente também conseguiu juntar, em oposição ao governo federal, as entidades municipalistas, então a gente não tinha uma interlocução com o governo federal, né, que no caso, na época, era a Regina Duarte, mas a gente buscou o quê? As entidades municipalistas, a gente buscou o Fórum de Gestores, criando mais ou menos no nosso simbolismo, que a gente chamou de Ministério Popular da Cultura, né? Então... E também já tinha tido um acúmulo da Comissão de Cultura. Quer dizer, então a gente buscou também o Legislativo, a Comissão de Cultura, e fomos agregando todas essas pessoas para criar uma rota, com tudo que tinha de agregação, uma rota para conseguir isso. O que é importante aqui é de que tem que se buscar ampliar e pegar todo o ponto agregador e ir acumulando ele para ter correlação de força com o governo que vai estar dizendo. E qual foi a grande janela de oportunidade? Todos os setores estavam sendo socorridos, e o governo abriu caixa para criar crédito extraordinário. Quer dizer, que era aquele orçamento de guerra, porque não foi o dinheiro do Fundo Nacional de Cultura que foi para a Lei Aldir Blanc. Foi criado, foi usado o valor que poderia ter no fundo, mas tinha recurso sendo gerado pela crise, por causa de uma emenda constitucional, que permitia que o governo pudesse gastar recursos e investir recursos. Então, era mais uma janela de oportunidades. Pois bem, pontos agregadores. Pontos de dificuldades é isso. O governo Bolsonaro estava doido, dificultava na Câmara, desmonte do Ministério da Secretaria Especial, falta de sistema de indicadores, quer dizer, então não tinha cadastros, a queda da Regina Duarte era um fracasso, o próprio Sistema Nacional de Cultura estava muito frágil, parte do setor não acreditava que era possível, muita gente não acreditava que era possível. Vocês não vão aprovar uma lei dessa no governo Bolsonaro. E não tinha tido, olha que coisa louca que a gente estava falando, não tinha havido nenhuma experiência radical de transferência fundo a fundo, né? Então, esses pontos dificultavam demais. Bora. Qual era a estrutura que esse núcleo conseguiu e que eu acredito que todo núcleo de uma cidade, no estado, ele tem que criar uma estrutura para fazer a maratona, né? Tinha a estrutura da criação de uma articulação nacional, quer dizer, a gente não tinha um Conselho Nacional fortalecido, um sistema de participação social fortalecido, então a gente rapidamente criou o que a gente pode criar numa cidade como Brasis, a gente criou o que a gente chamou de Articulação Nacional de Emergência Cultural, quer dizer, um movimento autônomo que se colocou à disposição para estar fazendo aquela série de coisas que eu coloquei, da importância que ele tem, formar, informar, articular, animar o movimento. A gente tinha a Redes da Mídia Ninja, que era uma potência de comunicação, a gente tinha assessoria de comunicação e legislativa dos mandatos dos deputados, né? A gente tinha uma coisa importante, quer dizer, a gente tinha um núcleo ali que eram 6 pessoas 100% disponíveis para a pauta, mais o suporte da Mídia Ninja. Quer dizer, sem ter esse núcleo, mais uma vez aqui a gente identifica, esse núcleo é fundamental para isso. Aqui em Campinas nós éramos também 4, 5 pessoas que a gente era toda semana, ia para o bar, ia para uma reunião, a pauta era essa. Como é que a gente vai conseguir? Como é que a gente vai conseguir? Como é que a gente vai conversar? Vamos buscar caminhos.
e a gente tinha uma deputada, que era a Jandira Fegali, que ela tinha experiência, e o gabinete dela era focado nisso que ela estava dizendo. Então, mais ou menos, a gente sempre tem que ter uma estrutura mínima que seja para esse núcleo. Compreendendo aqui que tinha muita gente que era do legislativo, né? E, em alguma medida, não posso falar muito mais sobre isso, mas tinha gente que, inclusive, trabalhava dentro do Ministério da Cultura, que ia passando informação também, que ia passando dados para a gente, né? Enfim. Então, aí, que é isso que é importante, que eu não vou percorrer muito isso aqui, porque eu quero aproveitar aqui, a gente tinha um plano de ação. Como todo núcleo, todo esse núcleo de pessoas, ele tem que ter, né? Então, a gente unificou as PLs, a gente, naquele momento, a gente organizou uma organização de webconferências temáticas, a articulação permanente entre as entidades, entre o fórum, a gente ficava provocando a relação das entidades municipalistas. Para vocês terem ideia, foi a primeira vez que o Fórum Nacional de Secretários sentou com as 3 entidades municipalistas. Quer dizer, isso eram movimentos que estavam sendo aquecidos, né? A criação de redes sociais e campanhas, né? Na época, a gente criou, assim, em 3 dias, a gente criou 10 grupos de WhatsApp, com 200 pessoas, 250 pessoas cada uma. A gente criou uma estrutura de mapeamento de voto, quer dizer, para a gente ficar conquistando voto. Enfim, vocês vão ver aqui que foram várias ações que foram feitas, muitas pessoas acompanharam. Vocês podem olhar no canal da Lei da Emergência Cultural e no Instagram da Emergência Cultural, que vocês vão ver ali um acúmulo de coisas que esse núcleo fez. Esse núcleo fez sozinho? Não fez sozinho. Mas esse núcleo, ele seguia na maratona fortemente. E todos os outros grupos e segmentos que trabalhavam também em prol disso, criavam um ecossistema favorecido. Esse case que eu estou contando para vocês, ele eu e o Cauê, que a gente conversa muito sobre isso, a gente observa isso aqui na implementação do sistema de Campinas, a gente observa ele na própria aprovação da Lei Nacional Cultura Viva. Essa estrutura, ela existe, né? E essas ações, elas são meio que são etapas que têm que acontecer. Contando essa história, dá para a gente perceber a força desse núcleo e de como que essas ações vão causando efeito. Podemos ir? Aí, então, é isso. A gente fez aquelas webconferências, a gente criou uma estratégia também. Isso é que eu acho que eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, que é o seguinte. A gente criou uma estratégia que a gente mobilizou todo um sistema de participação social e a gente também mobilizou todo um sistema de secretários e dirigentes de cultura, né? Por quê? Porque a gente compreendia que com essas 2 articulações, o nosso poder de incidência é maior. A gente vai falar disso daqui a pouco, quando a gente dizer o seguinte, que existe uma mobilização social e existe o quê? A necessidade da mediação política com o governo local, né? E a sociedade civil, se fosse negociar direto, ela não tem a mesma força quando ela fosse junto com integrantes do secretários e gestores públicos de cultura. Podemos ir? É isso, tuitaço, plantão do voto, ações de comunicação que fazem toda a diferença de uma mobilização. Deixa eu ver. Pode ir, Cauê. Aí o que eu estou chamando aqui são esses pontos de convergência, né? Que foram construindo o ambiente para aprovar. Se criou um grupo de convergência cultural, que era o grupo liderado pelo Célio, pela Cris Ramires, pelos assessores legislativos, que eles trabalhavam, e o gabinete da Jandira Fegali, que trabalhava incessantemente na sistematização das propostas e pegando dados da Câmara, e os deputados gerando dados, e essa galera trabalhando na sistematização, a gente também acompanhava e contribuía tal com isso. A própria articulação nacional, né, articulando tanto os secretários de cultura, de dirigentes culturais, quanto a sociedade civil. Uma consultoria legislativa, muitas vezes, gente, e isso serve de exemplo aqui que a gente vai usar, se utilizar dos vereadores, dos deputados, é uma ótima alternativa. No nosso caso, a Lei Aldir Blanc, ela foi essa rota, né? E acho que é isso. Pontos de convergência. Qual que é o ponto de virada e a janela de oportunidades da Lei Aldir Blanc? Janela de oportunidade 1, crédito extraordinário. Janela de oportunidade 2, todos os setores estão sendo atendidos. E foi feita uma reunião entre a Jandira, foi o Célio, a Zélia Duncan nessa reunião, onde negociou com o presidente da Câmara que ia aprovar essa lei.
Então, ali abriu uma janela de oportunidades, porque a partir dali, isso daí foi mais ou menos um mês até conseguir essa reunião. A partir dali, a lei começou, foi mais um mês para aprovar, né? Então, a janela de oportunidades se abriu quando fez o acordo com o presidente da Câmara. E isso pode acontecer em diversos contextos. Aqui, a gente poderia analisar, né? Aí foi negociado ali, e tinha uma mediação política. O Rodrigo Maia exigiu que tivesse um pacto de contrapartida, aí entra essa questão da contrapartida. Não aceitou que tivesse um regime diferencial de auxílio emergencial diferente de R$600, então alguns projetos de lei requisitavam isso, então teve que ceder isso, que é esse auxílio emergencial. Quer dizer, então ali foram feitos acordos, né, para que ele, enquanto o presidente da Câmara, apoiasse a pauta. E isso também sempre vai acontecer. Não existe ICO fazer uma mediação política onde você vai ganhar tudo. Você quer ganhar tudo, mas você tem que acolher as propostas. Acho que é isso. O que mais? Eu já falei também. Aí a janela de oportunidades foi se afunilando. Que foi o quê? Foi o cálculo de superávit dos 3 bilhões do Fundo Nacional. Quer dizer, todo mundo se perguntava, mas qual que é o valor? Qual que é o valor? Como não tinha um sistema nacional de indicadores, não tinha muito bem um sistema de informação assegurado, se utilizou o cálculo do superávit dos últimos 20 anos do Fundo Nacional de Cultura e chegou num valor que era 3 bilhões. Né? Qual foi o outro ponto decisivo? Se fez um acordo com as entidades municipalistas, que falam de gestores, de descentralização de recursos. Então, isso também foi abrindo espaço para a lei, né? Também teve uma coisa importante que é a universalidade. Como todos os municípios estavam entrando e iam ser atendidos pela lei, você ganhava uma força dos prefeitos e das prefeitas nessa mobilização. Na época, o Arthur Lira ele era líder do governo. Então, quer dizer, observe, o movimento organizou conjuntura. O governo federal não tinha interlocução com o movimento. O movimento se organiza, procura os deputados de diversos partidos. Movimentos de diversos partidos conseguem conversar com o presidente da Câmara. Movimento organizado e parlamentares organizados procuram o líder do governo para fazer o diálogo com ele. Se tem um acordo, se consegue o acordo do governo federal de que vai ser aprovada a lei e vai ser de modo descentralizada. Então, entende? Não existe assim, eu sou do espectro político de esquerda. Eu não converso com a direita, com o centrão, vai aprovar a lei na marra porque a soberania popular vai garantir. Não vai rolar. É bonito no papel, escutar as histórias antigas, as revoluções que houveram, mas na prática, você vai conversar com o centrão e você vai conversar com o governo atual, com a direita, e tem que ir buscando essas rotas, né? Tinha isso também, que era uma intensa mobilização virtual, de baixo para cima, e isso fazia toda a diferença. Pois bem, aí, beleza, conseguiu a vitória, os 3 bilhões, e assim, mas o que é aqui? Ela foi 3 meses entre começar a fazer a parada e aprovar a lei, e, observem, foi 2 meses para sair a regulamentação, e depois, mais lá para junho, né? Que saiu, não, a regulamentação saiu em agosto. Aí você teve setembro, outubro e novembro para executar. O que acontece para a gente, usando o caso da Lei Aldir Blanc, o que ela não tem, ela tem muito diferencial de que ela é uma lei, ela é uma lei emergencial de socorro numa conjuntura adversa da pandemia. Mas observem, uma lei que era para ser uma lei de emergência, até hoje ela está sendo executada. Né? Até hoje, a gente está terminando de executar os recursos da lei. E muitos dos problemas que existem na execução da lei é exatamente a velocidade de tempo, que isso é um grande empecilho de execução da lei. Vamos lá. Bom, pessoal, preciso dar um respirinho aqui. O que vocês... Alguém tem algum comentário para fazer? Tira um pouquinho da tela aqui, só para a gente poder dar uma... Pessoal, e aí? Foi muito rápido? Eu consegui cumprir essa função de mostrar para vocês os mecanismos de participação social
que o governo puxa, que a sociedade civil puxa, ao mesmo tempo, como que esse núcleo de articuladores trabalham e fazem a diferença nesse resultado. Quando a gente observa a Lei Aldir Blanc, e vocês conseguem observar que isso, olhando para projetos de lei que vocês viram ser aprovados e lutas que vocês participaram, que existe uma certa semelhança nisso ou não? O que vocês avaliam aí? Vamos dar um respiro aqui, que eu aproveito para beber uma água. É isso aí, pessoal. Escrevam, abrem essas câmerazinhas aí para a gente ver vocês aí. Às vezes eu falei tanto que vocês até dormiram. Sim, uma mobilização tem que ser muito organizada, abrangente. Muito bem. Bel. É isso aí, pessoal. Fico preocupado se ficar muito quietinho. Eu não sei se está dando certo aqui. Estou falando isso aqui para o pessoal que estou aqui na sala, né? E aí tá aparecendo as carinhas aí. Isso aí, Marcelo, valeu. Tal. Quando a gente está numa sala juntos, né, numa roda de conversa, a gente vê o corpo das pessoas. Aqui a gente fica acompanhando aqui. Muito bem. Beleza. Estou sentindo aqui que a gente está acompanhando. Não estou indo muito rápido. Está dando para entender, né? Até acho que todo mundo aqui participou da mobilização da Lei Aldir Blanc, então por isso que a gente trouxe esse caso. Mas se eu pegar a Lei Cultura Viva, por exemplo, que também foi uma articulação que a gente trabalhou, vai ter os mesmos, vai ter pontos, vai ter caminhos. A própria lei aqui de Campinas, que a gente conquistou aqui, mesma coisa. E com certeza essa metodologia que a gente está apontando aqui, dessas questões, elas vão se dar em outras legislações que foram conquistadas com participação social. Então, aqui o Wagner está falando aqui, eu acho que sempre tem que ser bem organizado e combinado antes as pautas. Certo, mobilização popular, muito interessante, alguns pontos dos bastidores de toda a articulação para lá e tal. Ainda a gente vai acabar, é um assunto que eu acho que ele é muito, eu comento isso com os meus parceiros e parceiras, que a gente tem que sistematizar muito bem aqueles bastidores, porque eles mostram um percurso muito importante, entendeu? Muitas vezes, eu não quero aqui polarizar o debate, mas muitas vezes as pautas da cultura, na mobilização social, ela vira pauta de um partido. E isso não vai resultar na aprovação. Entendeu? Então, os partidos são super importantes, as organizações partidárias são super importantes, mas deve-se ter o compromisso dos partidos em fortalecer a pauta dos movimentos. Se os movimentos tiverem que servir a pauta dos partidos, não vai aprovar nada. Nada. A não ser se o governo é a situação, e aí está nisso. Fala, Ângela. Não estamos ouvindo. Assim, Marcelo, você falou uma coisa interessante, porque assim, ó, a cultura, ela é promovida por nós que fazemos a cultura, seja como sociedade civil ou como agente cultural atuante, porque assim, ó, se a gente for depender de partido político, aí a cada 4 anos é que a gente vai ter essa oportunidade. E a questão cultural, ela é permanente, tem que ser permanente. Ela não é em pedaço, né? Então, assim, uma coisa que a gente tem que ficar atento, porque as parcerias políticas, elas devem existir, porque, infelizmente, precisa de alguém lá para dar essa força, como você citou aí alguns casos que aconteceu para que a Lei Aldir Blanc acontecesse. Mas a gente tem que estar em ação justamente para cobrar, né, para fazer acontecer essa questão das políticas culturais nos nossos municípios, porque eu estou fazendo parte do fórum, mas foi minha primeira experiência, né? E foi através da Lei Aldir Blanc, que a gente faz o momento cultural do povo Tapeba, dos povos indígenas Tapeba aqui em Caucaia, mas a gente às vezes eu digo assim, a gente é só uma ervilhazinha no meio de uma selva, entendeu? Porque assim, a gente se torna fraco.
né? Então, assim, precisa ter a parceria, mas não depender totalmente, né, das parcerias políticas. Eu acho, Ângela, me permite aqui, só para eu retomar aqui um ponto que você levantou aí. Precisa ter interlocução com os partidos políticos, porque o legislativo e o executivo são forças políticas organizadas partidariamente, como bem disse a Ângela. Mas um ponto importante não pode o movimento e a mobilização social e a mediação política estar refém da disputa eleitoral, que é legítima também. Então, esse ponto, quem estava ali na relatoria, que era a Jandira, e mesmo a articulação com os fóruns, e a interlocução com o governo, ela foi buscando encontrar consensos, né? A gente até teve uma ação que a gente fez na articulação junto com o pessoal do circo. Isso é importante para a gente usar nos municípios, por exemplo. A gente compreendia que o circo tinha um apelo popular com o governo Bolsonaro, e o pessoal do circo a gente estava construindo relações de profundidade com diversas certezas. Então, a gente acionou, a gente percebia que não adiantava a gente trazer o movimento de cultura de matriz africana ou de movimento de indígena, que já estava num monte de conflito de pauta, com pautas muito mais severas, disputando com o governo. Quem que era o movimento que conseguia ser o grande emissário dos movimentos sociais? O pessoal do circo. Que eu fico até triste, porque depois acabaram até sendo prejudicados, porque ficava com essa história de CNPJ, que não era do Estado, não era do município e tal. Mas o movimento foi o nosso grande porta-voz para conseguir isso. Então, observem, implementar a política pública, implementar uma ação, ela necessita de mediação política que converse com todos os espectros políticos. No caso, a gente tinha uma pessoa do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, no caso a Jandira. Mas a Jandira estava conversando com o Rodrigo Maia, ela estava conversando com o Arthur Lira, nós estávamos pressionando deputados e deputadas da direita e da esquerda para aprovar. Se a gente tivesse montado um bloco só de deputados de esquerda, e intitulado que a lei era da esquerda, contra o governo, a lei era a favor do setor. Bom, pois bem, isso aqui me irrita, porque eu vejo até algumas mobilizações nacionais aí, e outras mobilizações que eu senti o cheiro de que virou pauta eleitoral e partidária. Saibam que não é uma janela de oportunidade. A janela de oportunidade, ela é quando você consegue trazer um vereador da direita, um vereador da esquerda, você consegue tocar o coração da prefeita, o coração do prefeito, porque ele gosta de violeiro, ele tem o pai que é violeiro, aí você entendeu? No final das contas, tem que ter esses apelos emocionais e diversos tipos de vínculo com a cultura. Bom, pois bem, vamos lá. Vamos voltar aqui, que nosso tempinho aqui já passou 10 minutos aqui no nosso cronograma. Eu tô achando que ela tá indo rápido demais, cara. Independente se você está no governo ou se você está na sociedade civil, qual que é a experiência que a gente tem, que a gente se utilizou muito na Lei Aldir Blanc, que a gente utilizou muito aqui em Campinas também, e que a gente acredita que deve ser princípios norteadores, tanto para uma boa mobilização de políticas culturais. Garantir os princípios de igualdade social, de gênero, cor, etnia, intergeracionalidade nas instâncias de organização e participação social. Desde a reunião, desde o fórum, desde o conselho, desde a audiência pública, desde as manifestações, qualquer que for o cenário, tem que ter esse princípio de agregar diversidade maior, né? Articular o núcleo, ele vai sentar e falar assim, vamos chamar uma reunião para a gente mobilizar, ou vamos fazer tal coisa, mas essas são atividades organizativas internas desse núcleo, mas fazer reuniões amplamente divulgadas, abertas, para quem queira participar, né? Claro que o movimento pode ter ali algumas reuniões políticas para se organizar, mas a mobilização ela tem que ser aberta. Por quê? Porque é uma pauta pública, é uma pauta de um programa para a população, não é uma pauta para o interesse de um grupo específico da cidade. Garantir as representações de diversas linguagens, artísticas e expressões, porque muitas vezes, vamos supor, o pessoal do teatro é mais organizado, então o pessoal do teatro acaba sendo muita gente do teatro, ou de outro setor, ou, enfim, tem que buscar essa agregação, né? Isso não quer dizer que essas pessoas vão ser o núcleo, vão ficar, mas elas têm que estar inseridas, tem que ir buscando elas, né? Marcelo, Oi. Uma coisa, essa coisa do núcleo, também ter uma coisa que a gente teve muito em Campinas, assim, teve também no processo da Lei Aldir Blanc, que é
o núcleo tem que estar também, de certa forma, aberto a novas pessoas que apareçam. Assim, não é porque o núcleo começou com o núcleo. Começamos nós três, mas às vezes aparece uma quarta, uma quinta, uma sexta pessoa que também pode contribuir, e a reunião serve também para isso. Eu acho que a gente até devia ter colocado aqui o que define que as pessoas são desse núcleo, eu costumo chamar que é o grupo mão na massa. Muito mais do que se as pessoas... muito mais do que são as pessoas que pensam, que têm mais repertório, são as pessoas que vão trabalhar pelo coletivo. Elas vão escrever ata, elas vão fazer material de comunicação, elas vão comunicar. Então, o grande critério é pessoas que põem a mão na massa, que trabalham. E todo mundo que chegar para trabalhar com mais diversidade, melhor. Tem que entender que esse núcleo, até isso bom que você falou, Cauê, ele não é um núcleo, ele serve à mobilização, ele serve para conquistar, para fortalecer o fórum. Ele não é a liderança política do fórum, do conselho, ele é a operativa, ele é quem põe a mão na massa. E todo mundo que se prontifica a pôr a mão na massa tem que estar dentro. E ele vai trabalhar para que o máximo de pessoas participem das atividades, influenciem e garanta tudo isso. Acho que agora ficou melhor, né, Cauê? Senão parece que esse núcleo é um grupo de deuses, de pessoas... Não é. Na verdade, lideranças, na verdade, são pessoas que trabalham em prol das demandas do movimento. Então, garantir a representação, que eu também disse, né, de técnicos, coletivos, sindicatos, cooperativas, movimentos, empresas. É muito importante, gente, que os movimentos eles não são partidários, eles não são... eles são programáticos, eles têm uma pauta de um programa público. Então, não, o nosso movimento aqui se tem gente que é dono de uma casa de show, quer dizer, trazer pessoas que são do outro espectro, de outros tipos de segmento, porque se ficar tudo igual, não vai ter força política para conquistar pautas como o sistema municipal que a gente está dizendo aqui, porque ele vai atender a todos os setores, né? Buscar o tempo todo a participação dos povos e comunidades de tradição oral. Por quê? Porque, na verdade, é um conflito de linguagem. A prefeitura, o sistema político, os governos, toda essa questão do sistema público, ele é uma linguagem da escrita, da burocracia, dos termos da lei, tal. E tudo isso são mecanismos excludentes. Porque não é popularizado isso daqui. A política não é algo simples, né? E do outro lado, você tem uma imensa riqueza cultural, uma imensa capacidade de mobilização social, porque vamos dizer a verdade, quem é nós, comparando os movimentos sociais que existem no Brasil, quando você vê os indígenas, quando eles fecham numa pauta, eles vão para cima, olha o poder de mobilização que eles têm, como que eles se entregam naquilo, né? E também com capacidade técnica, capacidade de advogado, jurídico. Então, buscar esses povos de tradição oral para eles estarem dentro, eles serem bem acolhidos e eles estarem com protagonismo nisso, né? E buscar a participação de comunidades que não possuem acesso pleno à internet. Então, quer dizer, pensar que a divulgação ela tem que pensar tanto uma divulgação que ela pela internet, que é o principal meio de você mobilizar, mas também de como que ela chega em lugares que não tem muito acesso à internet. Pois bem, isso são princípios norteadores que garantem uma diversidade e uma força política. Bora? O que a gente usa muito e a gente recomenda também para uma construção colaborativa, tanto para mediar o setor público com a sociedade civil, quanto para ir construindo pautas. A gente pode até aprofundar isso aqui depois, mas basicamente a escutativa, que é ouvir os diferentes lugares de fala e assegurar que todas as questões e inquietações sejam acolhidas no diálogo. O que acontece? Não é uma perspectiva do quê? Uma pessoa está levantando uma pauta. Ontem, no exercício de ontem, o que a gente trabalhou? Que todas as pautas fossem absorvidas, por mais que ela não está sendo bem expressa. Então, assim, não é as pautas da maioria que são elencadas, é buscar a pauta de todos, ouvir, compreender o que a pessoa está dizendo e buscar colocar aquilo, acolher aquilo sem ficar criando antagonismos. E para isso, um outro dispositivo, a gente vai mandar o texto para vocês depois complementar, que é o consenso progressivo, que é, a partir de uma escuta ativa, alinhar as convergências e divergências e encontrar soluções mediadas para os dissensos. Quer dizer, não dá para você chegar
na construção de um sistema, de uma política pública de cultura, que é estruturante para todos os setores, se todos os setores não estiverem consensualizados daquela pauta, né? A gente vai entrar um pouco nisso. Então, tem que se buscar, não, assim, só ir para votação em casos muito específicos. Buscar o tempo todo construindo um consenso progressivo. Foi assim na Lei Aldir Blanc, e depois eu poderia até falar mais sobre isso. O acordo popular são entender que, assim, o núcleo que a gente estava dizendo, ou o fórum, ou o movimento, ou o conselho, ele tem que estar a serviço dos acordos que foram estabelecidos pelo máximo de pessoas. Ele não pode simplesmente começar a colocar pautas na cabeça dele. Por quê? Porque senão vira aquele grupinho lá não representa nós. Por quê? Ninguém, no final das contas, está sendo representado, estimulado uma pauta, uma política pública, né? Basicamente é isso. A gente vai falar um pouco sobre essa questão do orçamento, que é o grande gargalo. É que nós estamos compreendendo aqui, pessoal, dialogando um pouco com o Luciano, é o seguinte, que essa oficina, ela está trazendo reflexões sobre a construção de repertório para a participação social conquistar os sistemas municipais de cultura. Então, é um pouco mais... com certeza, o orçamento é a questão tão mais importante no sentido que vai estruturar o financiamento. Mas a gente está um passo atrás ainda, a gente vai chegar nisso. Beleza, Cauê? Vamos nessa? Beleza, Cauê. Passando a bola para o Cauê aqui, o que a gente tem? A gente rapidamente está tentando fazer esse alinhamento de pautas, trabalhando um princípio de escutativa, trabalhando consenso progressivo, e trabalhando também essa questão de sistematizar isso, utilizando a cidade de Brasis. É isso, Cauê? É isso. Então, como você já falou, acho que uma grande questão central, né, dos mecanismos que a gente está trabalhando, são os consensos progressivos, é o alinhamento das pautas. Né? Então, é preciso encontrar os pontos de convergência de diversos... Quando a gente abre, né, abre os processos de escuta, a gente começa a receber as primeiras demandas, né, as pessoas começam a se organizar em movimento, cada pessoa vai trazer as suas próprias demandas. Né? Então, é importante encontrar como essas demandas elas convergem e organizar elas dentro do sistema, seja dentro de um mecanismo já existente, ou seja na criação de sistemas setoriais, ou como meta dentro do plano. E daí, o que a gente vai fazer aqui, né? Ontem, a gente teve, né, os grupos saíram, né, a gente fez ali o exercício da aula de ontem, né, que a gente separou em alguns grupos, esses grupos foram pessoas dessa cidade que a gente imaginou que é a cidade de Brasis, e os grupos trouxeram pautas, que é pautas, demandas, ideias. Essas reuniões aconteceram. Brasis ontem teve uma plenária. E a plenária de Brasis teve aí, todo mundo levantou várias ideias, várias propostas. E a gente aqui fez mais ou menos justamente isso, que é esse processo de alinhamento de pauta. Né? Então, a gente vai mandar o documento aqui para todo mundo poder ver, mas aqui só pegar alguns exemplos rápidos. Né? Então, por exemplo, algumas pessoas de Brasil já têm até né, a gente começa a ver o pessoal do Grupo 1 que já tinha um entendimento bem avançado da necessidade do sistema, então já propôs justamente o sistema. Né? Então, tem um conselho, tem um plano, tem um fundo, basicamente isso é a criação. Essa é uma proposta agrupada, que é a criação do sistema de cultura. O Cauê, tem como deixar maior? Porque está muito pequenininho para ler. É muito pequeno? Tá, vou ver. Acho que dá para colocar... É que daí eu vou dar vou ter que arrastar um pouquinho. É né? isso. De boa. Então, aqui, criação do CPF, daí isso logo é a criação do sistema municipal, e o reflexo do sistema é o próprio sistema. Mas também tinha algumas pautas que por exemplo, aqui, né, lançamento de editais de fomento e prêmios de agentes culturais. Isso aí a gente já agrupa, primeiramente, né, no fundos editais de cultura. Então, a gente entende que o Brasil tem uma demanda de fundos editais, e essas demandas de fundos editais elas vão estar refletidas no sistema municipal de financiamento. Pois bem, aqui a gente tem também centros culturais, então eles já tem também pensar espaços culturais, a criação de espaços culturais ou apoio a espaços culturais que já existem, então isso também já é organizado dentro de um programa. Uma coisa que também que é interessante que a gente encontrou, eu vejo que foi um ponto comum, né? Por exemplo, aqui projetos de formação, então você vai ter vários grupos trouxeram isso, né? Vários grupos trouxeram que o Brasil precisa ter aulas de violão, ou às vezes aulas de teatro, oficinas de teatro, oficinas de escrita de projeto. Então a gente também já
agrupou tudo isso num grande programa de formação, que reflete também o programa de formação cultural. E, cadê? Aqui que eu perdi, que foi... Bastante mapeamento, né? Teve muita ação de mapeamento, mas teve muita coisa também falando de feira. Cadê? Pegar um aqui. Grupo 4. Apoio a feiras. Então, tipo, tinha projetos de feira afro, tinham feiras de artesanato, tinham feiras de artesanato e cultura. Isso apareceu em vários grupos. Então, o que a gente entendeu nessa dinâmica que a gente fez é que Brasis no município de Brasis tem uma demanda muito grande de feira. Tem muita gente que trabalha com artesanato. Isso é uma parte da cultura do município. Então, é interessante, para um município que você vê que tem uma demanda muito grande, para uma coisa muito específica, uma coisa que é teoricamente específica, um recorte da cultura, a criação de um sistema setorial. Então, o Brasil também tem ali tem um processo, como todo mundo falou muito bem, tem um processo muito grande para quê? Criar uma... Boa noite. Brasil tem um espaço muito grande para a criação de um sistema de feiras, né? E aí um sistema específico para olhar para esse detalhe. Também a gente fala bastante de patrimônio e memória, então o Brasil também talvez tenha ali comunidades tradicionais que têm os próprios modos de fazer e viver e que precisam ser preservados, mantidos. O Brasil tem um conjunto de igrejas históricas, como um grupo aqui, em forma das igrejas históricas, então o Brasil tem que ter esse esforço de criação de mecanismo. E mais algumas coisas também, por exemplo, tem ali surgindo várias ideias de festivais, várias ideias de eventos que a cidade poderia propor, né? Dia das Crianças, Natal, Folia de Reis, festas juninas. Então a gente pensou que também seria interessante. Aí é uma coisa que não é necessário, você não precisa ter um sistema municipal de eventos, mas você pode ter uma meta dentro do Plano Municipal de Cultura, que é a criação do calendário de eventos e alguma forma de apoio ao calendário de eventos. Não necessariamente a prefeitura promover esses eventos, mas às vezes a prefeitura tem, né, pautas orçamentárias de aluguel de equipamento de som, palco, gradil, banheiro químico. Essas são coisas que nem estão restritas à Secretaria de Cultura. A gente sabe que outras secretarias realizam eventos e elas podem pensar nessa pauta em uma infraestrutura com outras secretarias. Para isso entrar no plano de cultura, falaram, o Brasil vai, em 10 anos, o objetivo é que o Brasil tenha um calendário completo de eventos, com 2 eventos mensais, ou pensar um calendário que tenha todas as festas importantes da cidade, estão recebendo apoio da prefeitura. Mas não está ouvindo, gente? Alguém está com... Vocês estão conseguindo ouvir? Tá. Mas eu não sei o que... Ô, Cauê, eu só queria trazer aqui uma reflexão que eu acho que é importante desse daqui, que é o seguinte, que a gente observa que todas as pautas que foram levantadas, elas são acolhidas pelo sistema. Vocês vão ver esse arquivo que a gente vai mandar para vocês, que toda e qualquer pauta que o movimento levantou ontem, da cidade de Brasis, eles são acolhidos dentro de uma política estruturante como o sistema. Ou ele entra como sistema de financiamento, ou ele entra como sistema de participação social, o conselho com as conferências, ou ele entra no sistema de indicadores, muitos cadastros, né? A cadastro de oficineiros, cadastro, quer dizer. Então, é importante que todo mundo compreenda que em qualquer situação, qualquer município que você chegar e que você vai levantar as pautas desse movimento, dessas necessidades, você consegue trazer o sistema como uma proposta de resolução sistêmica dessa questão. Porém, há de haver um processo de formação, de consenso, de explicação, de convencimento, de demonstração disso, para que realmente as pessoas abracem a pauta do sistema. O que eu quero dizer com isso para a gente concluir? Para mim, o principal desafio da participação social na implementação do sistema é todos os agentes culturais do município, a própria população, os agentes políticos se convencerem de que será resolvido de conjunto as questões das políticas culturais dos municípios através do sistema. É isso. Isso. É exatamente isso. Tanto que é aqui, né? Aqui no menor, né, sem o zoom, dá para ver bem que
todas as pautas, elas vão ser agrupadas em alguma proposta e essa proposta ela tem um reflexo no sistema. A ideia é extremamente isso que o Marcelo traz. Não existe, a ideia do alinhamento de pautas, do processo progressivo, não existe, assim, talvez, assim, coisas... Não vou nem falar, mas, tipo, não existe pauta relacionada à cultura, demandas do setor cultural que não consigam, de alguma forma, serem colocadas dentro do sistema e serem acatadas sem a necessidade. Elas não entram, assim, é muito raro você ter pautas que entram em conflito. Geralmente, alguém aí está atravessando algum santo também, quando é o caso. É isso? É isso. E daí acho que a gente volta para a apresentação. Falando de mobilização social e mediação política. O que a gente tem aqui agora a gente vai voltar para o trabalho de grupo. Então, rapidamente, o município de Brasis alinhou as pautas. Cada um de vocês aqui, agora, estão no papel de ser o núcleo de articuladores culturais do município. Nesse município que não tem conselho, não tem Secretaria de Cultura, já tem o levantamento de pautas, e agora a gente vai construir um plano de ação para conquistar o sistema. Ontem, vocês colocaram na lição de casa, que vocês mandaram no grupo de WhatsApp, diversas pautas, diversas propostas do plano de ação do que tem que ser feito. Olá, você que chegou aqui no final da segunda aula, vocês vão conferir também, aqui no nosso material de apoio, o trabalho que nós fizemos junto com os alunos, que foi um conjunto de ações que podem ser feitas a partir da mobilização social e da mediação política para a implementação do Sistema Municipal de Cultura. Nesse documento que vocês vão conferir aqui, que foi construído junto com os alunos que participaram da gravação da aula, vocês vão conferir algumas possibilidades que podem ser feitas, né, nessa mediação política e na mobilização social, em dois contextos. Um contexto onde o movimento social e os fazedoras culturais têm um diálogo mais próximo com o governo local, e num cenário onde não há um diálogo local. Isso tudo, junto com todo o material das duas aulas e os materiais que foram construídos junto com os alunos, estão aqui na descrição do vídeo. Dito isso, espero que tenham gostado. Confiram a produção de outras aulas e outros conteúdos aqui na TV Conafer. E, em nome de toda a família Conafer, desejo a todos vocês uma boa caminhada e sempre fortalecendo a cultura do nosso país. Valeu!